ok? Eu tenho que ter muita atenção. E eu vou aqui no livro do profeta Enoque. Talvez você me pergunte, existe livro do profeta Enoque? Existe. E por que não está na sua Bíblia? Não está porque os hereges apóstatas, eles tiraram o livro do profeta Enoque da Bíblia. Por que eles fizeram isso? Porque o livro do profeta Enoque denuncia exatamente o que eles cultuam, porque foi a turma lá de Roma que tirou, né? Então, eles cultuavam Mitra, o mitraísmo. Mitra, o sol invencível é quem? É Lúcifer, o Mitra e etc e tal, essa coisa toda, né? Que na verdade é os anjos caídos, que a alta cúpula de Roma, do Vaticano, cultua, entendeu? Você acha que na alta cúpula de igreja evangélica, igual Silas Malafaia, falando no grande arquiteto do universo, quem é o grande arquiteto do universo? É o Lúcifer, Satanás. Okay? Que ele se apresenta como arquiteto, porque ele não é o criador. Diz ele que ele está fazendo o universo com a matéria-prima existente, mas ele próprio diz que não é o criador, mas ele se apresenta como um arquiteto, entendeu? Então é o luciferianismo. Enfim, mas é um livro fundamental, é um livro que fala da cosmologia bíblica, ok? Que nega a cosmologia da NASA. É um livro fundamental, tá? Livro do profeta Enoque. Mas enfim, o profeta Enoque, capítulo 53, verso 1 a 6, diz assim, ó: Então eu olhei e me virei para a outra parte da terra, onde vi um profundo vale de fogo ardente. Tá? Para esse vale eles levavam os monarcas e poderosos. Ali meus olhos viram os instrumentos que eles fizeram, correntes de ferro sem peso. Então eu perguntei ao anjo da paz que estava comigo, dizendo: Para quem essas correntes são preparadas? Ele respondeu: Estas são preparadas para as hostes de Azaziel, para que eles sejam entregues e julgados a uma condenação, e para que seus anjos sejam subjugados com pedras arremessadas, como o Senhor dos Espíritos ordenou. Miguel e Gabriel e Rafael e Fanuel serão fortalecidos naquele dia. Então os lançarão numa fornalha de fogo ardente, para que o Senhor dos Espíritos possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram, porque eles se tornaram ministros de Satã e seduziram aqueles que habitam sobre a terra. É o que eu disse, só para sintetizar aqui. Esses anjos sentinela, eles estão trancados, tá? E no julgamento eles vão ser julgados, aí eles vão para a fornalha de fogo, ou o lago de fogo, tá? É isso. Aqui, ó, verso 3. Ali meus olhos viram os instrumentos que eles fizeram, correntes de ferro sem peso. Então eu perguntei ao anjo da paz que estava comigo: Para quem são essas correntes que são preparadas? Ele me respondeu: Essas são preparadas para as hostes de Azaziel, para que eles sejam entregues e julgados a uma menor condenação, e que para seus anjos sejam subjugados com pedras arremessadas. Ou seja, essa menor condenação é o que eles receberam agora. Eles estão presos. Depois eles vão para o fogo, tá? Para o lago de fogo. Aí sim. Então, ou seja, preso com corrente. Entendeu o conceito? Então, pelo jeito que Satanás, nos 1000 anos, ele vai estar preso também da mesma forma. Acredito que seja uma forma símile. E o Enoque também, capítulo 87... O livro Enoque é muito interessante, eu recomendo todo mundo ler. Tem informações incríveis. Só retomando aqui 87, que diz assim, ó, curtinho. Então, eu olhei para um dos 4 homens brancos que veio primeiro. Ele segurou a primeira estrela que caiu do céu. Estrela que caiu do céu são como era chamado os sentinelas, os anjos caídos. E amarrando-a mãos e pés, lançou em um vale estreito, profundo, estupendo e escuro. Possivelmente esse é o abismo, né? Então um deles puxou sua espada e deu aos elefantes, camelos e asnos, que começaram a morder um ao outro, e toda a terra tremeu por causa deles. Bem, não entendi muito bem. Tá. E enquanto eu via a visão, eis um daqueles 4 anjos que vieram lançado do céu, reuniu e tocou todas as grandes estrelas, cuja forma assemelha-se parcialmente à dos cavalos, e amarrando-os todos, mãos e pés, lançou-os na cavidade da terra. Isso daqui
é que isso aqui, o que está dizendo esse capítulo 87, basicamente? Que os anjos sentinelas, né, foram jogados, trancados no abismo. Isso é o que está dizendo. Ah, no inferno, não tem nada a ver com o seu conceito de inferno. Tá? Esse abismo pode ser um abismo físico, né, porque no conceito terra plana existe o abismo, que no globo não existe. Ou simplesmente a condição de Tártaro, trevas espirituais, que eles estão trancados, ou seja, eles estão trancados, acorrentados. De igual modo, isso vai acontecer com Satanás e seus anjos nos 1000 anos, ok? Penso eu. Então, esse livro aqui do Enoque, ele foi ocultado. Por quê? Porque 99% da religião mundial foi criada por esses caras, os sentinelas. Tá? Ponto. Então, e eles cultuam o luciferianismo, que é essa porcaria toda. Mídia, televisão, político e por aí vai, tá? Basicamente. Só para a gente entender o conceito aqui. Então vamos voltar ao Apocalipse 20, verso 3. Né? Acorrentou o dragão por 1000 anos e o jogou dentro do abismo. Depois trancou e lacrou o abismo, para que o dragão não mais seduzisse as nações da terra até que terminassem os 1000 anos. Então percebam, mais uma vez ele está frisando. O Satanás, ele vai ser preso, tá, com seus anjos. Mas para quê? Para ele não mais seduzir a nação. Então a sedução, ela é violenta, como eu disse. Ela é violenta. São várias religiões, várias porcaria. E é mídia. E aí você já aprende errado, tudo errado na escola. Então, ou seja, é muita coisa. Você tem que ter um crânio de aço para não se deixar influenciar sobre tudo. Então vamos só dar uma olhadinha no Apocalipse capítulo 12, verso 9. Tá? Apocalipse 12, verso 9. Que diz assim, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então, ou seja, isso aqui já aconteceu. Tá? Por quê? Com a morte e ressurreição do Messias, Satanás já foi julgado, né? O príncipe desse mundo, do sistema. Então ele perdeu o seu lugar celestial. Tá? Então ele foi precipitado, o grande dragão, chamado Diabo, Satanás, foi precipitado aonde? Na terra. Okay? O Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Porque ele engana todo mundo, porque ele é o pai da mentira. Okay? Então, se você não conhecer bem as escrituras, se você não buscar a adoração verdadeira, se você não abraçar a fé no Messias, meu amigo, é 100% de chance que você vai viver uma vida de engano e você vai para o lago de fogo, né? Você chama inferno, sei lá, lago de fogo, certo? Então por quê? Porque o diabo, inimigo, hoje ele engana todo mundo, basicamente isso, né? Engana todas as nações. Final do verso 3 aqui, ó. Depois disso, o dragão vai ser solto, mas por pouco tempo. Então, durante esse período, chamado de 1000 anos, que é depois da Magedon, depois que o Messias retornar, o inimigo vai estar preso, tá? Mas ele vai ser solto uma última vez, tá? Que é no final dos 1000 anos, para uma rebelião final, ok? Depois disso o dragão vai ser solto, mas por pouco tempo. Isso a gente vai ver depois. Vamos ver aqui. Sim. Então, continuando aqui. Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Essa parte aqui é muito melindrosa. Ela diz assim, ó. Vi então tronos, e os que se assentaram nos tronos receberam o poder de julgar. Vi então tronos, e os que se assentaram nos tronos receberam o poder de julgar. Vi também as vidas, ou as almas, daqueles que foram decapitados por causa do testemunho e da palavra de Deus. Vi também as vidas daqueles que não tinham adorado a besta, nem a imagem dela, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da besta. Eles voltaram a viver e reinaram com o Messias durante 1000 anos. Muita atenção.
Repetindo aqui, ó, vi então tronos, e os que se assentaram nos tronos receberam o poder de julgar. Bem, ele viu tronos na profecia, e quem se assentou nesses tronos recebeu o poder de julgar. Agora a questão é, quem se assentou nesses tronos e quem eles vão julgar? Essa que é a questão, ok? Então, esse foi o primeiro ponto. A primeira coisa que ele viu foi pessoas assentadas em tronos com o poder de julgar. Isso ele viu primeiro, antes de tudo. Aí ele diz que viu também... deixa eu ver como é que está a tradução aqui evangélica. Julgar. Tá. E, ou melhor dizendo, parece que ele viu concomitantemente. Tá? Junto dos tronos e com as pessoas que se assentaram para julgar, ele viu também as vidas. Ou talvez na sua Bíblia vai estar escrito as almas. Ele viu as almas. Que alma é essa? É fantasma que veio do céu? Tá? Porque aí os teólogos evangélicos vão dizer que são os fantasmas, que a igreja foi arrebatada, né, antes de tudo. E lá depois eles vão voltar. Né? Ou senão as pessoas que morrem, os crentes que morrem vão para o céu, lá o fantasma dele vai para o céu. E depois quando esse fantasma vai voltar junto com o Messias no Armagedon, como o exército do céu, e depois aqui ele vai ver o fantasma deles, ó, tá? Que eles vão viver de novo, né? Vão ganhar um novo corpo, vão viver de novo, né? Para reinar com o Messias. Olha, isso é impossível, porque isso é espiritismo, tá? Isso é espiritismo, isso é reencarnação, pô. O crente tinha um corpo aqui, ele morreu, né? Aí foi pro céu a alma, o espírito dele, ou a alma, ou sei lá, é tanta confusão, não vai para lugar nenhum, velho. O morto tá morto. O morto tá morto, ponto. Solução para a morte e ressurreição. O negócio de mortalidade da alma, isso é do demônio, isso é espiritismo. Tá? Tem que parar com essa palhaçada de seguir espiritismo, o cristianismo, cara. Essa palhaçada. Então morto não sabe nada, morto não vê nada, morto tá morto. Vai ressuscitar, ou para a vida eterna ou para o inferno, o lago de fogo. Ponto. Acabou. Então, quando ele diz que viu as almas, né? Talvez na sua Bíblia está escrito alma. Essa que eu estou lendo aqui está correto. Vida. A palavra alma significa o que na Bíblia? Vida. Tá? Então você não tem uma alma, um fantasma. Você é uma alma. Você é um ser vivente. Isso é o que a Bíblia diz. Tá? A palavra alma. O Ruach, o espírito, a princípio é o que? É o fôlego de vida. Tá? Do hebraico. Aí você tem também a Neshama, que é traduzido para nós no grego e no português como espírito, que é o que? O intelecto. Tá? É o seu intelecto, a sua mente. Tá? E, junto com a matéria orgânica, que é o seu corpo, isso tudo junto forma a alma, que é vida, ser vivo, um ser vivente, que é o que você é. Okay? Então, ele está dizendo que viu as vidas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho e da palavra de Deus. Quem são esses? Os mártires. Os que foram mortos e perseguidos, tá? Pela palavra de Deus lá ao longo da história. Aí você começa no século I, aqueles que foram perseguidos pelo Sinédrio, desde Estevão, desde a igreja primitiva, desde Paulo e Pedro, que foram mortos pelo imperador romano Nero, depois tantos que foram mortos pelo Império Romano, sobretudo no século II e III, aqueles que foram mortos pelas cruzadas ou pelo islamismo que veio atacando também, ou que foram mortos pela guerra de 30 anos, ou que foram mortos pela Inquisição na Idade Média, e por aí vai. Foram mortos pelo Estado Islâmico, pelo extremismo, pelo governo comunista da China, e por aí vai. Entendeu? E por aí vai, os que são mortos todos os dias em algum lugar, tem algum crente que morre, e por aí vai. São esses. Eles foram mortos pelo testemunho, né? Pelo testemunho de quê? De que o Messias, Yahushua é o Messias, que a salvação vem por ele, entendeu? E pela palavra de Deus, né? Os foram martirizados e perseguidos. Viu a vida deles. Eles vão ressuscitar, tá? Eles vão ressuscitar para a vida eterna. Tá? E vi também as vidas, aí já é um outro vi. Ele viu três coisas. Primeiro, os tronos e aqueles que se assentaram para julgar. Segundo, as vidas daqueles que foram mortos ou perseguidos pela palavra, né? Vão ressuscitar também. Né? E vi também as vidas
daqueles, aí no caso alma, vida, tá? Vi também as vidas daqueles que não tinham adorado a besta nem a imagem dela, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da besta. Esses daí são os 144 mil simbólicos, né, do Apocalipse 14. São aqueles que vão passar pela tribulação final. São aqueles que vão se recusar a aceitar o governo mundial do anti-Messias, né, anticristo. Vão se recusar a aceitar a marca da besta. Vão se recusar a se integrar com a imagem da besta. Aquele que vai perder emprego, é aquele que não vai poder ter conta bancária, aquele que vai ser excluído da sociedade, que vai ser relegado a um cidadão de segunda classe, que vai ser perseguido, preso e até morto. São esses, tá? Que vão passar pela tribulação final, certo? Alguns deles vão, enfim, por aí vai. Ou seja, então esses ainda não se cumpriu, ainda vai se cumprir no futuro. Esses aqui que não vão adorar a besta, nem a imagem dela, nem receber a marca da besta. Ok? Então, esses aí vão ressuscitar. O que está escrito aqui no final do verso 4? Eles voltaram a viver, ou seja, eles ressuscitaram. Eles vão ressuscitar e reinar com o Messias durante 1000 anos. Ok? Essa é o que se chama na Bíblia de a primeira ressurreição. Então, veja bem, tanto o judaísmo quanto o cristianismo aceitaram uma doutrina demoníaca chamada imortalidade da alma. Ah, morreu, vai para o céu, vai para o inferno, a alma vai para lá, volta para cá. Aí cita o rico e Lázaro, cita a porção de coisa que eles são analfabetos, não entendem nada de Bíblia, e são hereges para pregoar isso. Tá? Isso é espiritismo, isso é do demônio. Tá? Isso é o que os anjos caídos ensinaram. 99% da religião mundial se baseia nessa porcaria. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina ressurreição. Se você não acredita em ressurreição, você simplesmente não acredita em Deus, amigo. Acabou. Essa é a grande realidade. Estou sendo curto e grosso. Tá? Ressurreição. Porque o Messias, que vocês chamam de Jesus, ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. Se você não acredita nisso, você não acredita em Deus. E você vai para o lago de fogo, que vocês chamam de inferno. Acabou. É simples assim. É muito simples. A porta é muito estreita. Acabou. Tá? Essa é a grande realidade. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá? Ressurreição. Só que esses que vão ressuscitar, o que a gente chama de mortos em Cristo. Ou melhor, mortos no Messias. Foi martirizado hoje, ou ontem, ou que vai ser amanhã. E aqueles que vão aguentar firme na besta. Que não vão servir a besta. E nem adorar, e nem receber a imagem, a marca da besta. Vão morrer, ou ser preso, ou passar fome, seja lá o que for. Tá? Esses é que vão ressuscitar na primeira ressurreição, para a vida eterna. Ok? E eles vão reinar com o Messias durante 1000 anos. Então a questão aqui é o seguinte, a primeira questão que eu vou levantar é o seguinte, eles vão reinar com o Messias, já que o Messias vai voltar, eles vão reinar com o Messias na terra. Na terra, né? Quando se fala em o mundo judaico-cristão, né, o judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno, os messiânicos, os nazarenos, eles dizem não, que o Messias vai reinar aqui na terra, em Jerusalém, no templo novo. É o que eles dizem, ok? E porque eles se baseiam em antigos pensamentos, ou tradições, ou crença judaica, antiga, né, hebraica, eles falam. Só que, meu amigo, a crença hebraica, ela não é a Bíblia. Certo? Tanto é que a maioria dos judeus hoje nem reconhece o Messias, de tão ruim que eles são. Né? Então, a crença judaica tem que ser confrontada com a Bíblia. Ok? Porque eles já erraram muito. E estão errados até hoje. Ok? Então, se tem a crença judaica é essa, confere com a Bíblia. Então, eu não vou entrar nesse mérito. Tá? Eu não trato com menosprezo a hipótese de que, veja bem, esses que vão ressuscitar para reinar com o Messias, eles vão ressuscitar com um corpo incorruptível. Eles são imortais. A semelhança do Messias. Então eles não vão morrer. Eles não vão conhecer pecado, porque eles não podem pecar mais. Okay? Então, se você está me dizendo que eles vão para Jerusalém, reinar lá sobre a terra, só que e o restante que vão sobrar do Armagedon? Que sobrar de todas as nações.
eles ainda vão ser mortais comuns. Eles vão ter filhos, eles vão procriar, eles vão pecar, eles vão morrer. Então, ou seja, eles vão estar ali junto dos ressurretos. Ali não vai dar muito certo isso, ok? Então, eu não trato essa hipótese com menosprezo. Porém, o que eu vi lá na playlist, a verdade sobre o arrebatamento, a playlist. Então, eu falei, eu aposto as minhas fichas que eles vão ser arrebatados para os céus, tá? E vão, de fato, estar nos céus, reinando sobre a terra, mas dos céus com o Messias, né? Aí eu fiz uma análise profunda em todo o livro de João, tá? Para chegar a essa conclusão. Mas vão restar pessoas aqui na terra que vão sobreviver ao Armagedon. Okay? Eu aposto as minhas fichas nisso. A explicação mais detalhada está na playlist, a verdade sobre o arrebatamento. Porque o Messias vai encontrar com o Messias nos ares. Vai encontrar com o Messias nos ares não é para ir para Jerusalém. Porque os céus vão conter o Messias. O Messias vai estar no céu até a regeneração de todas as coisas. Quando que é a regeneração? É no novo céu e na nova terra. Okay? A gente vai entender melhor. Parece ser um pouco difícil, mas tem que se empenhar para entender a coisa. Okay? Então veja, meus amigos, aqui é a primeira ressurreição. Tá? Isso é muito importante entender. Agora, o outro ponto que eu vou levantar, ou seja, então, quando eu digo que eles vão reinar com o Messias durante 1000 anos, o Messias voltar, nesse momento que é o arrebatamento. É nesse momento que é o arrebatamento. Não existe arrebatamento antes desse momento. Tá? O Messias não vai vir secretamente a qualquer momento para arrebatar você e vai ser deixado para trás, igual lá o filme que você viu deixado para trás. Não seja idiota. O filme não é a Bíblia. Confronte o filme com a Bíblia. Se o seu pastor fosse sério, no mínimo, ele ia falar o que eu estou falando aqui. Olha, eu aposto as minhas fichas nisso. Mas eu não menosprezo a hipótese do arrebatamento acontecer no final. Porque é o que vai acontecer. Não existe arrebatamento antes do Apocalipse capítulo 20, verso 4. Considerando que a marca da besta no Apocalipse capítulo 13, e nós estamos adentrando na segunda metade do Apocalipse capítulo 13, nessa fase histórica que nós estamos vivendo, ou seja, o que eu estou crendo? E os pastores apregoam que o anticristo não se manifesta antes da igreja sair aqui da terra, que é justamente o contrário do que diz a Bíblia em 2 Tessalonicenses 2, o que eu estou crendo? Tá? Que esses pastores são tudo maçom vendido e que todos os crentes vão cair na marca da besta, com poucas exceções, sem saber, aguardando o arrebatamento que não vai vir. Okay? Então o arrebatamento ele é depois da primeira, concomitante com a primeira ressurreição, logo na sequência, logo o arrebatamento. Não existe arrebatamento antes dessa parte aqui. Okay? Não é bíblico, tá? Basicamente. Tá? Enfim. Mas retomando aqui, no início do verso 4, que é melindroso, que vi então tronos, e os que se assentaram nos tronos receberam o poder de julgar. Quem se assentou no trono? E eles vão julgar quem? Essa que é a dúvida. Porque se você pegar na sequência, você vai entender, você vai entender o seguinte, não que esteja certo isso, mas vi então tronos e se assentaram no trono. Né? E os que se assentaram no trono receberam o poder de julgar. Ponto. Aí depois ele viu as vidas dos caras, né, dos crentes que vão ressuscitar. Então você, por inércia da leitura, você entende, esses caras vão se sentar no trono para julgar os crentes, né, que vão ressuscitar. Mas peraí, como assim? Tá? Quem poderia se assentar nesse trono para julgar os crentes que vão, os santos, né, os discípulos que vão ressuscitar, que foram martirizados, vão ressuscitar? Quem que vai julgar eles? Quem que vai sentar no trono? Quem? Aí alguém pode me dizer, não, são... Quem que vai julgar eles? São os apóstolos, são... Não é possível. Porque morto não julga ninguém. Tá? Morto não tem como julgar ninguém. Não tem ninguém. Não dá para entender. Né? É alguém que está no céu, mas quem? Porque no céu você tem o Messias, né? Você tem possivelmente o Enoque e o Elias, entendeu? E uma opção de miríades de anjos. Agora, ser humano, você não tem mais ninguém no céu, porque está todo mundo morto, certo? Morto tem que ressuscitar primeiro para ir para algum lugar. Então, quem ressuscitou e depois vai participar do arrebatamento,
aí pode ir para algum lugar. Agora morto não vai para lugar nenhum. Então como é que morto vai se sentar no trono para julgar esses caras aqui que vão ressuscitar? Né? É estranho, né? É estranho. Então vamos dar uma olhada nas escrituras. Aí muitos vão dizer, não, aqui é o julgamento das ovelhas e dos bodes, que o Messias vai separar os bodes à esquerda, as ovelhas à direita, uns vão para a condenação eterna, outros para o fogo eterno. Não, não é isso não. Tá? A gente vai ver. Por quê? Porque os ímpios, aqui quem vai ressuscitar é só os bons, vamos dizer. Os santos vão ressuscitar para a vida eterna. Os demais vão ressuscitar depois, os ímpios vão ressuscitar depois. Tá? Então se o Messias julgasse os ímpios que vão viver que vão estar vivos nesse período, na verdade vão ser destruídos no Armagedon. Okay? Se o Messias fosse julgar algum ímpio nesse momento, e os ímpios que morreram durante toda a história da humanidade, eles vão ser julgados quanto? Aí teria dois julgamentos de ovelha e bode? Não. Entendeu? Então não é isso não. Tá? Até porque os ímpios eles vão morrer com a espada que sai da boca do Messias. Tá? No verso 21 do Apocalipse 19. Acabou. E as aves vão se fartar com as suas carnes. É o que está dizendo. Okay? Então não tem julgamento de ovelha e de bode aqui. Vão dizer que são os discípulos que vão se assentar, que o Messias prometeu que o discípulo ia se assentar com ele em 12 tronos para julgar as 12 casas de Israel. Isso não vai acontecer aqui. Por quê? Porque as 12 casas de Israel, a maioria já morreu na história, aí desses 2000 anos, para trás. Todos os israelitas que morreram na história, os hebreus que morreram na história, vão estar mortos. Tá? Não vão participar da primeira ressurreição, só participa os mortos em Cristo, mortos no Messias, só. Então os israelitas que morreram, tudo, não vão poder ser julgados porque estão mortos. Então não é esse momento. Tá? Não é esse momento. Então, o que eu aposto as minhas fichas? Tá? Eu aposto as minhas fichas nisso, mas eu estou especulando. Quando ele diz aqui, ó, vi então tronos, e os que se assentaram nos tronos receberam o poder de julgar. Tá? Então, quem poderia se assentar nos tronos seria, se fosse para julgar os santos, né, que vão participar da primeira ressurreição, os mártires, só poderia ser quem? Os anjos? Não sei, eu creio que não. Né? Mas eu aposto as minhas fichas no seguinte ponto. Como eu disse, vão sobrar pessoas que vão sobreviver ao Armagedon para habitar na terra durante 1000 anos e para procriar na terra durante 1000 anos. E durante 1000 anos vai ter outra coisa, que é a restauração de Israel, tá? Que a gente vai ver também. Então, nesse mundo dos 1000 anos, é necessário que haja o quê? Governantes. Tá? E quem serão esses governantes? Vai ser presidente? Vai ser imperador? Ou vai ser ministro, senador? Nada disso. Os governantes vão ser no sistema bíblico, que vão ser quem? Vão ser juízes. Vão ser juízes, de acordo com o sistema bíblico. Juízes. Então, quando diz que essas pessoas vão se assentar no trono e receber poder de julgar, é porque eles são juízes. E eles vão ser os governantes, tá? Na verdade, não é exatamente governante a palavra que eu queria usar, mas eles serão juízes, tá? No sistema desses 1000 anos. Eles vão ser os juízes. Tá? Porque, na verdade, quem vai reinar, quem vai governar sobre a terra durante esses 1000 anos, tá? Vão ser justamente esses caras que vão ser arrebatados e que, nas minhas fichas que eu apostei, eles vão ser de fato arrebatados aos céus com o Messias. E vão governar sobre a terra. Mas sobre a terra não é encostado na face da terra. Tá? É acima da terra. Okay? Eu aposto a minha filha. E os juízes vão ser aqueles que vão julgar, tá? E coordenar todas as coisas, tá? Aqui na terra. Eu aposto a minha ficha nisso. Mas isso é só uma especulação da minha parte, porque é muito difícil essa profecia. Então vamos por parte buscar um entendimento do que eu estou falando.